Ok, então, meus irmãos, mais uma vez boa noite para os que eu não dei boa noite aí, tá? Estamos aqui mais uma vez para a gente ter a nossa aula aqui nesse livro especial, livro de Apocalipse, tá? Livro polêmico, complicado, para muitos indecifrável, né? E muitos não gostam nem de ouvir essa palavra, Apocalipse, né? Mas é um livro muito especial que o Senhor deixou para nós aqui, tá? Então, meus queridos irmãos, essa aqui é a nossa aula 13, tá? Do livro de Apocalipse, nosso módulo aí do nosso ITG, Instituto Teológico Graça, aqui da Igreja Evangélica dos Irmãos do Brasil, tá? E hoje nós vamos estudar o capítulo 13, tá? Capítulo muito polêmico, muitas interpretações sobre esse capítulo. Eu acho que é o capítulo que mete mais medo quando se fala em Apocalipse, né? Porque fala das duas bestas, né? As famosas bestas do Apocalipse. E aí tem muitas interpretações, muitas linhas, um fala uma coisa, outro fala outra, né? Então é aquilo que nós temos conversado aí sobre o livro, né? Então o segredo de Apocalipse é como você entra nele, tá? Então cada grupo tem a sua linha de escatologia, tem a sua maneira de interpretar os eventos futuros, as profecias, e aí, conforme o entendimento de cada grupo, cada igreja, cada denominação, vai se interpretar o livro de Apocalipse, tá? Então, alguns têm a visão preterista, a visão que todo o livro de Apocalipse já foi cumprido no passado, no primeiro século, tá? Então, esses são os preteristas, alguns grupos seguem essa linha de interpretação, alguns têm uma visão histórica de Apocalipse, que é uma visão histórica, né? Por exemplo, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, a própria questão da Igreja, os católicos, né? Apostólico romanos tem essa visão histórica de Apocalipse, né, onde vai encaixando os capítulos, os eventos em alguma coisa que aconteceu na história, tá? Esses são os que têm a visão histórica, né? E tem aqueles que têm a visão simbólica de Apocalipse, ou seja, que tudo no Apocalipse é simbologia, não é literal, né? E tudo deve ser interpretado através de figuras, tá? Esses são os que têm a visão alegórica ou simbólica do livro de Apocalipse. Bem, nós aqui da Igreja dos Irmãos, nós não seguimos nenhuma dessas correntes, tanto da questão de escatologia como na própria questão do livro de Apocalipse, tá? A nossa visão em relação ao livro de Apocalipse, a maneira que nós interpretamos é a visão futurista, tá? O que é a visão futurista? É que a maior parte do livro de Apocalipse está para o futuro, e que os eventos que nós estamos estudando, eles ainda não aconteceram, eles estão para o futuro. Então, essa é a visão futurista, é a nossa visão, é a maneira que nós interpretamos o livro de Apocalipse e as profecias aí. Tá certo? Então, isso é muito importante a gente lembrar para a gente poder interpretar o livro, tá? Então, esse quadro aqui é o resumo da nossa escatologia, tá? Esse quadro aqui nós estamos olhando antes de cada capítulo, que é para nós nos basearmos, né? Para nós entendermos aonde é que nós estamos no Apocalipse, o capítulo que estamos estudando dentro desse quadro aqui, tá?
Então, esse quadro aqui é o resumo da nossa escatologia. É dessa maneira que nós interpretamos, tá bom? Então, antes da gente entrar aqui no capítulo 13, vamos só fazer uma revisão aqui desse quadro, tá? E aí, se você tiver alguma pergunta, você pode fazer aí, e aí a gente entra no livro, tá? Então, deixa eu só tirar esse quadro aqui. Mas tem algum comentário que você já queira fazer, alguma pergunta? Tá tranquilo? Bem, então vamos lá. Então, essa aqui é a nossa linha do tempo, tá? A gente precisa colocar os eventos aqui na nossa linha do tempo. Então, a primeira coisa que nós vamos observar aqui é que nós estamos na chamada época da igreja, ou dispensação da igreja, ou período da graça, ou dispensação da graça, tá? Então, nós estamos dentro desse período hoje, exatamente nesse momento que a gente está tendo essa aula, a gente está na chamada época da igreja, tá? Isso já define uma linha teológica que nós seguimos, que é o dispensacionalismo, tá? Então, nós aqui da Igreja dos Irmãos seguimos a linha dispensacionalista. Então, o que é o dispensacionalismo? Entendemos que Deus dividiu a história em épocas, pelo menos 7 épocas, tá? Então, hoje nós estaremos na época da igreja, ou tempo da igreja, que começou lá em Atos, quando a igreja nasceu, e vai terminar com o próximo evento escatológico, que é o arrebatamento. Tá? O arrebatamento. O que é o arrebatamento? O arrebatamento é quando Jesus volta para os santos. Quem são esses santos? Os santos da igreja. Tá? Então, Jesus, ele vem buscar a sua igreja. Tá? É o chamado arrebatamento ou arrebatamento secreto. Ele não vem até a terra, ele vem nas nuvens. E a igreja, quem faz parte da igreja, no dia que aconteceu o arrebatamento, e nós não sabemos quando pode ser daqui a 1 ano, 1 dia, 1000 anos, ninguém sabe, né? Só o Pai que sabe. Então, nada está impedindo o arrebatamento de acontecer, tá? Volto a dizer, não há sinais para o arrebatamento, tá? Há sinais para a segunda vinda, que a gente vai ver ali, mas sinais para o arrebatamento não há. Então, guerra, rumores de guerra, fome, peste, epidemia, não é sinal para o arrebatamento, ok? Eu sei que a gente vê por aí, olha, essas coisas, Jesus está voltando. Claro, Jesus está voltando. A única certeza que a gente tem é, cada dia que passa, cada minuto, cada segundo, a volta de Cristo se torna mais próximo, tá? Mas não há sinais para o arrebatamento. Então, a época da igreja, ela termina com o arrebatamento. O arrebatamento é o próximo evento escatológico, tá? Então, dentro da escatologia, o próximo evento é o arrebatamento, ok? Então, não é a Terceira Guerra Mundial, ainda que aconteça, não é epidemia, como já houve agora, da Covid, não é meteoro batendo na Terra, não é nada disso. O próximo evento é o arrebatamento, tá? Enquanto não acontecer o arrebatamento, nada do que está aqui para frente acontece, tá? Tranquilo? Eu coloquei essa informação aqui também, que no arrebatamento nós temos a ressurreição da igreja, tá? Então, nós que seguimos a linha dispensacionalista, nós cremos em pelo menos 3 ou 4 ressurreições de cada grupo distinto, tá? Então, essa primeira ressurreição aqui é a ressurreição da igreja. No momento do arrebatamento, a igreja, né? Quem estiver vivo vai ser transformado e quem estiver morto vai ser ressuscitado, tá? Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, o que ficarmos, seremos transformados para encontrar com o Senhor nas nuvens e para o céu, ok?
nem todos os grupos creem no arrebatamento secreto da igreja, tá? Por exemplo, quem não é dispensacionalista é aliancista. Então, tem grupos próximos de nós, como os presbiterianos, eles são aliancistas. Eles não creem no arrebatamento secreto da igreja. Eles creem na segunda vinda, mas eles não creem da maneira que nós cremos, tá? Bem, em acontecendo o arrebatamento, aí sim começa a próxima profecia, tá? Porque é profecia para o futuro, o chamado tempo da tribulação, tá? E aí, quando a gente olha em Apocalipse, capítulo 4 ao capítulo 18, qual é o capítulo que nós vamos estudar hoje? 13. É o 13. Então, isso quer dizer que ainda estamos dentro desse período aqui, ó, período da tribulação, tá? Depois eu vou falar algumas coisas aí para a gente entender. Então, a tribulação, quando a gente fala que a tribulação ela vai acontecer depois do arrebatamento da igreja, então isso já define uma linha que nós seguimos, que são os pré-tribulacionistas. O que é o pré-tribulacionismo? O pré-tribulacionismo crê, que somos nós, que Jesus vem buscar a sua igreja antes da tribulação. Isso quer dizer que a igreja não passa pela tribulação, tá? Porque nós somos pré-tribulacionistas. Então, tudo que acontecer aqui na tribulação, a igreja não está presente. De novo, nem todo grupo crê dessa maneira. Tem os pós-tribulacionistas, tem os mid-tribulacionistas ou mesotribulacionistas, né? Mas nós somos pré-tribulacionistas, tá? A tribulação, ela é um período de 7 anos, divididos em 3 anos e meio iniciais e 3 anos e meio finais. Da onde é que vem essa história de 7 anos? Isso vem lá de uma profecia, lá no livro de Daniel, capítulo 9, que é chamada As 70 Semanas de Daniel. Então, são 70 semanas de anos, tá? Então, 69 semanas já se cumpriram até Cristo, daí entrou o tempo da igreja, tá? Aí, quando a igreja for tirada, arrebatada, vai se cumprir a última semana de Daniel. Então, uma semana de anos, que são 7 anos, que é realmente o tempo da tribulação, tá? Então, a tribulação de 7 anos, ela é a última semana das 70 semanas de Daniel, ela é um tempo para a purificação ou a expiação dos judeus, tá? Dos judeus, da nação de Israel, tá? Nós que somos dispensacionalistas, nós cremos que Deus não rejeitou a nação de Israel, tá? Eles rejeitaram o seu Messias quando veio, entrou o tempo da igreja, tá? Mas quando a igreja for arrebatada, Deus vai voltar a tratar com a nação de Israel, tá? Essa é a visão dispensacionalista. Para o aliancista, ele crê que Israel rejeitou e não existe mais nação de Israel, só existe a igreja, tá? Então, para o aliancista, para o presbiteriano, a igreja vai passar pela tribulação, tá? Então, se você ouve um estudo de Apocalipse, por exemplo, Hernanes Dias Lopes, Augusto Nicodemos, Paulo Júnior, que são presbiterianos e outros famosos aí, eles vão ter uma outra interpretação, porque eles jogam a igreja dentro da tribulação, porque eles não são pré-tribulacionistas e nem dispensacionalistas, tá? Então, essa muitas vezes é a confusão que se tem em relação a isso, ok? Então, esse tempo da tribulação, eu digo que tem basicamente 2 propósitos, que é a purificação da nação de Israel, uma peneira na nação de Israel, e também são os juízos de Deus sobre o mundo, tá? Aqui, tá? Então, olha só, por que
qual é o grande argumento para nós, pré-tribulacionistas, dispensacionalistas, de que a igreja não vai passar pela tribulação? É que a tribulação não é para a igreja. A tribulação é para a purificação de Israel, segundo a profecia de Daniel. Basta ler lá e você vai ver, né? 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e tua santa cidade, quer dizer, a nação de Israel. E também é o juízo de Deus sobre o mundo. Tudo que o mundo está fazendo hoje, um dia vai prestar conta com o Senhor, e é na tribulação. Então, nós vamos ter, na tribulação, os 7 selos, capítulo 6 de Apocalipse, as 7 trombetas, capítulo 8, capítulo 9, e falta a gente ver as taças, as 7 taças, que está lá para frente no capítulo 16, tá? Então, esses 7 anos de tribulação, temos essas 3 séries de juízos, ok? O capítulo 13, que nós vamos ver hoje, só para você logo ficar aí sintonizado, é o capítulo que nós vamos ver desses 3 anos e meio aqui para frente, tá? Então, dos 3 anos e meio para frente, a gente vai ver, basicamente, tá? Aquilo que a gente vai ver hoje, tá? Então, olha só, enquanto o mundo está passando pelos 7 anos da tribulação, a igreja que já foi arrebatada vai estar fazendo o que lá no céu? Já ouviu falar nas bodas do Cordeiro? O que é bodas? O que é bodas do Cordeiro? Hein? A festa de casamento. Festa de casamento. Lá no tempo dos judeus, não sei se hoje como é, quando havia um casamento, então eles comemoravam as bodas do casamento, né? Festa de casamento. Você sabe quanto tempo durava essas festas de casamento lá? Geralmente duravam até 7 dias. Pensa nisso, né? Então, o casamento era tão especial que eles faziam uma festa de 7 dias, ok? Então, olha só, mas aqui não vai ser 7 dias de dias, vai ser 7 anos, tá? Enquanto está acontecendo a tribulação de 7 anos, nós estaremos lá nas bodas do Cordeiro, festa de casamento, lá no céu com o Senhor. Esse casamento é de quem? Cristo com a igreja. Esse casamento é de Cristo, a noiva, né? Com a igreja, que é a noiva, com Cristo, que é o noivo. Ok? Que é o noivo. Então, é aqui que eu coloco. A gente ainda não falou sobre esse evento aqui em Apocalipse, porque está lá no capítulo 19. Ok? Bem, como é que termina a tribulação? A tribulação termina com a chamada a segunda vinda de Jesus, tá? A segunda vinda de Cristo em poder e glória, lá no capítulo 19. Então, é quando Jesus volta com os santos. Então, preste muita atenção. Para nós, dispensacionalistas, pré-tribulacionistas, nós cremos que a volta de Jesus ela se dará em 2 fases, ou em 2 etapas, tá? A primeira fase no arrebatamento, e a segunda fase na chamada segunda vinda de Jesus, em poder e glória, ok? Então você tem que estar atento que os textos na Bíblia, quando falam da volta de Jesus, você tem que saber, está falando do arrebatamento ou está falando da segunda vinda, tá? Nem sempre dá para saber realmente os textos, tá? Pelo contexto e tudo mais. Mas tem algumas dicas. Por exemplo, no arrebatamento, Jesus vem até as nuvens. É um arrebatamento secreto, não há barulho, não há nada disso, tá? É um piscar de olhos, como Paulo falou em 1 Coríntios 15. Na segunda vinda, chamada segunda vinda, tá? Aqui tem muito barulho,
tá? Todo olho verá, final da tribulação, vai ser muita coisa, tá? Quando Jesus voltar aqui, ok? Então, quando ele voltar com os santos, quem são esses santos? A igreja que já está casada. A igreja já não vem como noiva, ela já vem como a esposa do Senhor, tá? Aí, descendo, ok? Então, na segunda vinda, em Apocalipse 19, se é final da tribulação, quais são os eventos que vai acontecer? No final da tribulação, a segunda vinda, a famosa batalha do Armagedon, que nós vamos estudar um pouco mais para frente sobre o Armagedon, mas o Armagedon, a palavra Armagedon vem de Vale de Megido, ou Vale de Josafá, é uma planície lá no Carmelo, que fica em cima lá da Palestina, né? Onde as nações vão se reunir para acabar com Israel aqui, no final da tribulação. É nesse momento, depois de 7 anos de início, que Jesus volta para essa batalha, para defender o seu povo, não a igreja, porque a igreja já está redimida, mas o seu povo, a nação de Israel, tá? E aí tem a batalha do Armagedon, claro que ele vai vencer, já está dito isso. Nesse momento ele vai fazer o julgamento das nações, Mateus 25, né? É quando ele vai julgar as nações, bendito do meu Pai, separar o cabrito do bode, né? Tive fome, me deste de comer, tive sede, toda essa história é o julgamento das nações, quando ele vai julgar as nações aqui, nesse momento que a gente vai ver, tá? Também aqui nesse momento, Satanás vai ser preso por 1000 anos, tá? E o anticristo e o falso profeta, esses dois personagens que nós vamos estudar hoje no capítulo 13, eles vão ser vencidos e enviados para o lago de fogo, ok? Satanás vai ser preso por 1000 anos no abismo e o anticristo e o falso profeta vão ser lançados para dentro do lago de fogo aí, ok? Depois disso, aliás, nesse momento também cremos que acontece as outras ressurreições. Quais são as outras ressurreições? Cremos que, primeiro, os santos da tribulação. Quem são os santos da tribulação? São os crentes ou os eleitos que vão se converter aqui na tribulação, que não fazem parte da igreja, mas são um outro grupo, né? São chamados os eleitos da tribulação. Eles vão se converter aqui, vão morrer, e nesse momento aqui, eles vão ressuscitar aí, tá? Também aqui vai ter a ressurreição dos santos do Antigo Testamento, ok? Então, é aqui nesse momento que os santos do Antigo Testamento, lá, Abraão, Moisés, Davi, os profetas, Josué, Daniel, todos eles vão ressuscitar aqui, depois da tribulação, na chamada a segunda vinda. De novo, nem todos os grupos creem nisso, tá? Por exemplo, tem grupos que creem que os santos do Antigo Testamento vão ressuscitar junto com a igreja. Mas aí, se você fizer isso, vai dar uma confusão na interpretação, tá? Até porque os santos do Antigo Testamento, eles não esperam o céu, eles esperam o milênio. O milênio. Porque é no milênio que as promessas para Israel vão ser cumpridas. Quando Israel realmente vai se tornar o centro do mundo, né? Quando Deus vai cumprir aquilo que ele sempre prometeu para Israel. Então, no milênio. Então, o milênio, para nós, define uma linha de interpretação aqui para nós que é o pré-milenismo. Tá? O que é o pré-milenismo? Primeiro, cremos que a volta de Jesus em poder e glória ela se dará antes do milênio, por isso que é pré-milenismo, tá? E principalmente nós cremos que esse milênio de 1000 anos será um tempo literal, onde realmente Jesus vai reinar por 1000 anos sobre o mundo, lá em Jerusalém, que vai ser a capital do mundo,
tá? Aí, literalmente. Então, nós somos milenice por causa disso, tá? Os grupos que não são pré-milenistas, eles são ou amilenistas, de não milênio, né? Amilenistas, como os presbiterianos, né? Os presbiterianos não creem no milênio literal, mas no milênio simbólico, tá? E tem os pós-milenistas também, que é um outro grupo lá. Nós somos pré-milenistas, tá? É só lembrar de pré-pré. Nós somos pré-tribulacionistas e pré-milenistas. E dispensacionalistas também. Ok? Bem, depois desse tempo de 1000 anos que Jesus vai estar reinando no mundo, o que vai acontecer? A chamada rebelião final. Tá? O que é a rebelião final? Satanás ele vai ser solto. Porque lembra que aqui ele foi preso, né? Antes do milênio, e no final do milênio ele vai ser solto. Por que ele vai ser solto? Para fazer a última peneira aqui dos não eleitos que estão no milênio, porque diz que ele vai arrastar uma multidão como a areia do mar de pessoas, de nações, para tentar tirar Jesus do trono e lutar contra Deus, né? Então não confunda a rebelião final com o Armagedon. Claro que ele vai ser derrotado mais uma vez, né? Aqui, né? E aí depois ele vai ser lançado para o Lago de Fogo, né? Então lá no Lago de Fogo, quem é que está lá nesse momento aqui? A besta e o falso profeta. Exatamente, a besta que é o anticristo, que nós vamos ver, e o falso profeta, né? Aí chega o anticristo, chega Satanás lá, aí tá toda a trindade diabólica junta no milênio, né? Mas aqui também vai acontecer o quê? O chamado grande trono branco, tá? O que é o grande trono branco? O grande trono branco é o julgamento dos ímpios, de todos os ímpios de todas as épocas, tá? Então, aqui acontece a última ressurreição, que é a ressurreição dos ímpios, de todos os ímpios, desde Caim até esse ponto aqui, os ímpios vão ressuscitar aqui, tá? E eles vão ser julgados, eles vão ser condenados e, como eles quiseram seguir Satanás, eles vão para onde Satanás já vai estar, que é o Lago de Fogo. É o último estágio de condenação da pessoa sem Deus, tá? Então, 3 ressurreições ou 4, né? A igreja aqui no arrebatamento, antes do milênio, os santos da tribulação e os santos do Antigo Testamento, e depois no milênio, a todos os ímpios, tá? Então, se um ímpio morre hoje aqui, que é onde nós estamos, ele vai ficar no inferno, que é um lugar temporário, não dormindo, não inconsciente, em sofrimento, e vai esperar tudo isso aqui até ser ressuscitado aqui para ser julgado e condenado ao Lago de Fogo. Ok? E aí, claro, depois disso, todo mundo já está bonitinho, não tem mais ímpio, né, para perturbar, e aí vem a eternidade, que é o novo céu, a nova terra e a nova Jerusalém, que vai ser a nossa habitação na eternidade. Nós vamos estudar lá no capítulo 21 e 22, tá ok? E aí eu coloquei essa informação aqui embaixo, que você está vendo aqui, ó, que é a visão futurista. Isso que eu falei para vocês é a visão futurista, né? Que depois do arrebatamento, tudo que está aqui para frente está para o futuro. Essa é a linha que nós seguimos, a visão futurista, tá? Então, essa aqui é a nossa visão escatológica, é o resumo da nossa escatologia, é a maneira que nós interpretamos profecias bíblicas, o próprio livro do Apocalipse é dentro desse esquema aqui, ok? E aí a gente vai encaixando os capítulos e os eventos. Bem, pergunta sobre isso, dúvida, alguma coisa? Eu sei que a gente tem visto esse quadro já 13 vezes, né?
mas para reforçar mesmo. Uma pergunta? Uma coisa que eu acho importante, Ricardo, é que é tão alinhado aí, né? Esse quadro tão bem aplicado às coisas. A gente fica olhando a escatologia dos outros grupos, é muito... vai contra a interpretação, né? Eu acho muito legal isso aí. Exatamente. Dependendo, por exemplo, se você for estudar Apocalipse com um adventista, o adventista tem uma visão histórica de Apocalipse. Uhum. Ele tenta encaixar os eventos dentro de algum período da história. Uhum. Mas qual é o problema disso? É que fura, né? Que fura. Por exemplo, como é que se eu tivesse uma visão histórica, eu ia estudar Apocalipse lá no século passado, ou na Idade Média, né? Ia ser complicado, né? Então, cada grupo tem a sua linha, tá? A nossa é essa aqui. Então, olha só. Vamos entrar hoje no capítulo 13. O capítulo 13 está aqui, ó. Tá vendo aqui o mouse mexendo? A gente está aqui ainda, dentro da tribulação, tá? Então, o capítulo 13, ele ainda é um capítulo de intervalo. Ou seja, é um capítulo de explicação. Lembra que eu falei? Tá? Você tem a história da tribulação correndo aqui, que começou lá no capítulo 6, capítulo 4, né? 5, 6, mas alguns capítulos são pausas, são como se fosse parêntese para explicar algo da tribulação. Então, é isso que a gente tem que entender. Por exemplo, o primeiro capítulo de intervalo que a gente viu foi o capítulo 7, né? Que foi o capítulo que ficou entre os selos e as trombetas. Então, o capítulo 7, por que tem o capítulo 7? É para explicar, na tribulação, as pessoas vão se converter, né? Vai ter salvos na tribulação, quem vai pregar na tribulação? Então, o capítulo 7 explicou, né? A história dos 144 mil, lá que vão ser judeus, que vão pregar, né? A grande multidão no céu, que chega lá no céu, né? E tudo mais. Então, capítulo 7. Aí a gente viu capítulo 10, que foi a visão do anjo, né? Lembra do anjo forte? E João comeu o livrinho, né? O que era aquilo? Era para explicar que quando ele comeu o livro, era doce da boca e amargo no ventre, né? Significava o quê? Que, olha, o que está para frente, o que está para frente? É doce, o que é doce? A volta de Jesus, o milênio, coisas boas. Mas antes disso, é amargo, porque ainda tem as taças, né? As coisas que vão acontecer ainda, né? E aí a gente viu o capítulo 11. Capítulo 11 foi um capítulo de explicação, que a gente viu que aqui na tribulação o anticristo vai construir o templo, né? Para os judeus, o templo, de novo, vai ser reconstruído aqui na tribulação, ok? Porque é nesse templo que o anticristo vai se declarar Deus, profanar o templo no meio da tribulação. Então, o templo vai ser reconstruído aqui. Capítulo 11 explicou isso. Capítulo 11 também falou das duas testemunhas que vão surgir no início da tribulação, né? No início da tribulação, o anticristo vai surgir, mas junto com ele vai surgir as duas testemunhas que vão pregar nesse primeiro período aqui, né? Aí, as duas testemunhas. E elas vão ser mortas no meio da tribulação, e aí o ministério continua com os 144 mil que vão estar pregando aqui. Ok? Capítulo 12 é um capítulo de intervalo também, é o famoso capítulo da mulher e o dragão, né? Que falou, essa mulher tem várias interpretações. Por exemplo, a mulher para os adventistas é um período da história, né? Porque eles têm a visão histórica. A mulher para os católicos é Maria, a mãe de Jesus, né?
A mulher do capítulo 12 para os presbiterianos, que são aliancistas, é a igreja. Bem, nós não concordamos com nenhuma dessas interpretações, como nós estudamos, a mulher do capítulo 12 é a nação de Israel, que vai ser perseguida aqui nesses 3 anos e meio finais da grande tribulação aqui, tá? Hoje o capítulo 13 é o capítulo que vai falar sobre as duas bestas, tá? As famosas duas bestas do Apocalipse. Então, é um capítulo simbólico, tem muita simbologia, mas lembra, nós não seguimos a visão simbólica, tá? Mas nós entendemos que há simbologia, há figuras em Apocalipse. Mas essas figuras é para falar de algo literal, ok? Então, ele usa essas figuras, mas por trás está mostrando algo literal. Então, as duas bestas do Apocalipse, tá? Quem são as duas bestas do Apocalipse? Você sabe quem é? Diz aí. Quem você acha que é? É monstro? É igual filme de terror, como aparece por aí, né? Eu tinha um medo dessas bestas, porque a gente fica vendo esses filmes de Hollywood, de terror, né? Aí fala, né? A besta do Apocalipse, aí vem aquele monstro, né? E tudo mais, né? Mas quem são essas duas bestas? É a do mar, que é o anticristo, né? E a da terra, que é o falso profeta. Exatamente. Tá vendo? Nem todos têm essa visão. Os presbiterianos, eles têm a mesma visão nossa. Se você ouvir, é a mesma visão aqui nesse momento, tá? Eles entendem que realmente é o anticristo e o falso profeta. É isso que nós cremos também. Então, tudo que falar aqui não é monstro que vai surgir com chifre cheio de cabeça, que vai surgir, comer todo mundo, aquela coisa não. É a simbologia para falar do anticristo e do falso profeta. Ok? Então, esse capítulo vai falar sobre o anticristo, o que ele vai fazer nesses tempos da tribulação, porque nós sabemos que ele vai surgir aqui, né? Ele vai fazer um acordo de 7 anos com os judeus, de acordo com a profecia de Daniel 9, e na metade dos 7 anos ele vai quebrar o acordo e tudo mais, né? Então, vai falar um pouco sobre como vai ser esse período aqui, ok? E esse outro personagem, que é o falso profeta, tá? O falso profeta, nós entendemos que será também alguém que vai surgir, tá? Nesse tempo da tribulação, junto com o anticristo, ok? Olha, antes de entrar aqui, veja o seguinte, no capítulo 12, surgiu uma figura simbólica também, que foi o dragão, né? O dragão grande, vermelho, que queria comer a mulher, o filho da mulher, né? Que seria Cristo lá de Israel. Quem era esse dragão? Satanás. Satanás, o diabo. Isso foi capítulo 12. No capítulo 13 vai aparecer o anticristo e o falso profeta. Então nós temos o dragão, que é Satanás, nós temos a besta do mar, que vai surgir do mar, que é o anticristo, e a besta que vai surgir da terra, que é o falso profeta. O que é esses três? Qual é o nome que a gente dá para esses três? Esses três, o dragão e as duas bestas, nós chamamos de a trindade diabólica. Ok? Nós não temos a trindade santa? Quem é a trindade santa? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Deus Pai é Deus, Deus Filho quem é? É Jesus Cristo. E Deus Espírito Santo quem é? O Espírito Santo. É o Espírito Santo. Tá? A trindade diabólica é a imitação da trindade santa. O dragão, que é Satanás, o anticristo, que seria Cristo,
e o falso profeta, que seria o falso espírito. Ok? Então, essa é a trindade diabólica, tá? Trindade diabólica que vai surgir aqui, ok? Na realidade, a gente vai ver aqui em Apocalipse que tem 4 inimigos de Deus, que eles vão surgir numa ordem e eles vão ser derrotados na ordem inversa. Isso é interessante de Apocalipse. Primeiro quem vai surgir é o dragão, já surgiu no 12, depois as 2 bestas, e tem mais uma que vai surgir lá no capítulo 17, que é a Babilônia. A gente vai ver quem é a Babilônia, a mulher sentada na besta, né? Mas quando chegar lá. Tá certo? Vamos entrar aqui no capítulo 13, então. Meus irmãos, vamos lá. A aula hoje vai ser extensa. Vamos lá. Capítulo 13, o famoso capítulo 13 de Apocalipse, capítulo das 2 bestas, ok? Então diz assim: vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres, 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia, ok? Então, olha só, João, é por isso que ele diz vi emergir, quer dizer, João que está vendo, né, lá, olhando para o futuro, nunca perca esse fio aqui, tá? É o futuro, tá? Para você não errar na interpretação. Então, ele diz que ele olha e ele vê emergir, quer dizer, surgir do mar. Vamos às interpretações. Mar em Apocalipse não é literal, tá? É uma metáfora, ok? Mar em Apocalipse, a gente vai ver isso lá no capítulo 17, significa nações, pessoas, grupos, tribos, tá? Então, esse mar aqui significa nações, ok? Então, o que vai surgir? Uma besta. A palavra besta significa monstro, tá? Então, ele diz que é um monstro que vai surgir, mas nós já sabemos que não é literalmente, apesar de estar a figura aqui, mas é só para a gente entender, tá? E diz que essa besta, ou esse monstro, ela tinha quantos chifres? 10. 10 chifres. Chifres em Apocalipse não é chifre mesmo. Chifre em Apocalipse representa poder, tá? Então, essa besta aqui, que nós já sabemos que é o anticristo, ele vai surgir do meio das nações, ok? É por isso que há essa polêmica se o anticristo ele vai ser um judeu ou não, tá? Um judeu ou não. Muitos sugerem que pelo fato dele surgir das nações, ele será um gentil e não um judeu, o anticristo, tá? Mas isso é discutível. E ele vai ter 10 chifres. Então, 10 poder, tá? 7 cabeças, ok? Cabeça em Apocalipse significa reino, governo, nação, certo? 7 é o número de perfeição, né, de completo. Então, significa que o anticristo, quando ele surgir, lá do meio das nações, esse homem que vai surgir, tá? Ele vai ter o poder de 10 nações. Então, 10 nações vão apoiá-lo. Ok? Tem várias interpretações sobre isso. Pode ser 10 nações, 10 blocos econômicos, né? Tanta interpretação. É aquilo que eu falo. A gente não pode afirmar, tá? Não pode afirmar. Quando a gente afirma, a gente erra. Ok? Então, muitas pessoas já afirmaram, o anticristo vai surgir de um bloco econômico. Aí surgiu, por exemplo, a União Europeia, que eram 10 nações, né? E se olha, já surgiu as 10 nações, o anticristo vai surgir daí. Aí o que acontece? A coisa acaba, né?
a coisa acaba. Ah, olha, eles formaram o G10, né? Você já sabe que nem sei se tem G10, eu sei que tem G7, né? Que são as 10 superpotências que se reúnem. Tem o G7, G8, G3, não sei qual é que o Brasil participa aí, né? Mas, mas ele não surge, né? Por que ele não surge? Por que a gente não pode afirmar? Porque ele só vai aparecer quando? De acordo depois do arrebatamento. Depois do arrebatamento da igreja, né? Paulo falou isso lá em Tessalonicenses, né? Ele só vai se manifestar quando aquilo que o detém for tirado. O que o detém? A igreja, o Espírito Santo, o arrebatamento, qualquer coisa você pode falar aí. Então, o anticristo, ele só vai se manifestar no mundo depois do arrebatamento. Então, não afirma, não pode afirmar. Mas nós sabemos que quando ele surgir, ele vai ter o apoio de 10 nações no mundo, para governar o mundo, tá? Isso vem da profecia lá de Daniel 7 também. Se você ler Daniel 7, ele fala desse tempo aqui, tá? Então, chifre, 7 cabeças, sobre os chifres, 10 diademas. Diadema significa coroa, né? Isso quer dizer que o anticristo, quando surgir nesse período da tribulação, ele vai ter o poder, o domínio naquele tempo mesmo do mundo todo, né? Coroa de rei, ele vai ser o rei mesmo, né? Vai ser dado isso para ele, né? E sobre as cabeças, nomes de blasfêmia. Jesus falou sobre isso, Daniel falou sobre isso, né? A blasfêmia é que ele vai falar de Deus mal, ele vai falar do povo de Deus, né? E tudo isso é profecia se cumprindo, né? E ele vai levar o mundo todo a odiar Deus e odiar o povo de Deus e Cristo e tudo mais, tá? Então, blasfêmia é a irreverência contra Deus e tudo mais. Deu para entender aqui? Então, essa besta que surge do mar é o anticristo, não é um monstro como esse aqui, mas é para descrever como ele vai surgir, o que ele vai fazer e o poder que ele vai ter. Ok? O homem vai ser poderoso mesmo. Na verdade, o anticristo, ele nem um homem, nem um rei que já dominou dessas potências do passado, a gente vai ver a questão dos reinos, vai ser como ele. Ele vai ser o homem mesmo, né? Que vai mandar em tudo. Ok? Versículo 2. Vai descrever um pouco mais sobre ele. Diz a besta. A besta quem é? É o anticristo. Toda vez que você vê a palavra besta aí em Apocalipse, está se referindo ao anticristo. Só quando ele fala do falso profeta. Mas geralmente a besta é o anticristo, tá? Então a besta que vi, olha lá, era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão, tá? Então olha só, semelhante a leopardo, o pés como de urso, achei essa figurinha aqui, né? E o que mais? A boca como de leão. O que isso, qual é a interpretação disso aqui? Tá? Aí a gente tem que entender um pouco de profecias bíblicas. Profecias bíblicas. Quando a gente estudou escatologia mesmo, a gente falou de profecias que se cumpriram, né? E dentre as profecias que se cumpriram já, nós temos os reinos, ou as nações que surgem, tá? Por exemplo, quando a gente estuda o livro de Daniel, a gente vai ver que lá no capítulo, acho que é capítulo 2, né? O sonho, ele sonhou com aquela estátua, lembra aquela estátua? Acho que é o capítulo 2, né? Ou capítulo 3, estou bem lembrado aí, tá? Mas você lembra que Nabucodonosor
rei da Babilônia, sonhou com uma grande estátua, né? E esse sonho perturbou ele quis matar. Aí Daniel disse: olha, me dá um tempo que eu vou dizer, né? Porque a questão dele é que ele queria que dissesse o que ele tinha sonhado e depois da interpretação, né? Porque aí os magos ficaram lascados, né? Eles até falaram: olha, isso que tu está pedindo é impossível. Como é que a gente vai saber o que tu sonhou? Que é uma coisa tão particular, né? E ele disse: então vocês vão morrer tudo, né? Porque se eu falar para vocês o que eu sonhei, vocês podem falar qualquer coisa, né? E aí Daniel, então, interpretou aquele sonho. E o que era a estátua? A estátua era a cabeça de ouro, né? O braço de bronze, a perna lá de ferro, pé de barro e tudo mais, né? Então, isso foi o que ele sonhou. Aí tinha a questão da pedra que foi lançada e tudo mais. Mas o que era a questão da estátua? A questão da estátua eram as nações que iriam dominar o mundo a partir de Nabucodonosor. Então, a cabeça de ouro era Babilônia, né? Qual foi o reino que destruiu Babilônia? Ainda no livro de Daniel fala, né? Lá no capítulo 5, foi o reino dos medos e persas, né? Eles entraram, né? E destruíram. Aí os medos e persas, então, passaram a dominar o mundo naquela época. Era a nação mais poderosa. Quem foi que dominou os medos e persas? Que seria a outra parte da estátua. Foi a Grécia, com um homem chamado Alexandre o Grande, ou Alexandre Magno, né? Os gregos dominaram a nação dos medos e persas e passaram a dominar o mundo, lá, a maior parte do mundo, né? Aí depois, quem dominou a Grécia? A outra nação foi a nação de Roma, os romanos, né? Os romanos venceram a Grécia e dominaram o mundo. Na época de Jesus ainda estava lá Roma, né? Então, a gente precisa entender. Aí lá no capítulo 7, capítulo 8, Daniel vai falar de uma visão sobre animais. É a mesma interpretação da estátua. Quando ele vai dizer que o que acontece? O leopardo, tá? O leopardo, lá em Daniel 7, é o reino da Grécia, tá? Leopardo é um animal muito rápido. Isso quer dizer que a Grécia, ela dominou o mundo muito rapidamente, né? Alexandre o Grande, só para você ter uma ideia, Alexandre o Grande morreu com 33 anos. Quer dizer que o cara com 33 anos, ele já tinha dominado praticamente o mundo todo, conhecido naquela época lá, né? Diz até que ele chorou porque não tinha mais terra para ele conquistar, guerrear, que ele é dono de tudo já, né? Mas era o leopardo, ok? Urso lá era se referindo ao reino dos medos e persas. Por que o urso? O urso, quando ele está numa empreitada, ele tem muita força, né? E isso diz respeito à força dos medos e persas, quando eles dominaram, que foi um povo muito perverso, né? Ali. E o outro animal era o leão, né? E isso era Roma, ok? Então, quando ele diz que o anticristo era semelhante a leopardo, urso e leão, isso é lá da profecia de Daniel. Isso significa que o anticristo ele vai ter as mesmas características da Grécia, de ser rápido para dominar o mundo, porque lembra que ele tem pouco tempo, o leopardo. Ele vai ter a força do urso, como os medos e persas, de esmagar quem passar pela frente dele, e ele vai ter a boca de leão, como Roma, que acabou com todos os seus inimigos na sua época. Então, isso está falando que o anticristo ele vai ter
o poder como esses reinos aí do passado. Tá? E a junção de todos esses reinos. Deu para entender essa interpretação aqui? Por que que ele falou de leopardo, urso e leão? Está falando do anticristo. Aí fala a outra parte do versículo. E deu-lhe o dragão. Quem é o dragão? Esse dragão aqui é Satanás, né? Lembra que no capítulo 12, Satanás foi expulso do céu, ok? Por Miguel e seus anjos, e ele então, ao ser expulso do céu, ele vem para a terra com toda a sua cólera, né? Ou seja, metade da tribulação para frente. Então diz que deu-lhe o dragão o seu poder, quer dizer, Satanás, ele vai dar o poder dele para quem? Para o anticristo nesse momento. Todo o poder dele, né? Não só o poder dele, mas o trono dele. Lembra que a Bíblia fala que ele é o Deus deste século, realmente, né? Com a permissão de Deus. Então ele vai dar o seu trono para o anticristo e ele vai dar grande autoridade para o anticristo. Então ele vai encher esse anticristo, esse homem que vai surgir, com todo esse poder, todo esse governo e autoridade que Satanás tem sobre o mundo, naquela época lá. Tá? Então, essa é a interpretação do versículo 2. Vamos lá. Versículo 3, ele vai falar de algo que vai acontecer lá com o anticristo. Tá? Fala assim, então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada e toda a terra se maravilhou seguindo a besta, ou seja, seguindo o anticristo. Então preste bem atenção que a maioria dos grupos, tá? E a gente também segue essa interpretação, que isso está falando do seguinte: o anticristo, ele é quem? Ele é o falso Cristo, né? Jesus, qual foi a grande obra que Jesus fez, de acordo com 1 Coríntios 15, que se ele não tivesse feito isso, a gente estava lascado. Os mortos em Cristo estavam perdidos. Qual foi o grande evento da vida de Jesus, que é a base da nossa fé? Morte e ressuscitado. É a morte ou é a sua ressurreição? Ressurreição. É a ressurreição. Paulo falou isso, é a base da nossa fé, né? Se Jesus tivesse morrido e não tivesse ressuscitado, já era para nós. Então, o que eu estava explicando é que a trindade diabólica, ela vai tentar imitar a questão da ressurreição de Cristo. Tá? Então, isso aqui que vai acontecer, e todos concordam com essa interpretação, algo vai acontecer, né? Alguns dizem, o anticristo ele vai sofrer um atentado, né? A gente vai até ver mais embaixo que vai ser alguma coisa com espada, né? Alguns dizem, olha, vai ser com espada, mas a espada é só para representar que vai ser uma arma, né? Alguns filmes ele até recebe um tiro, né? Aí, se você lembrar aí do filme que a gente passou, né? Mas isso aqui é a falsa ressurreição do anticristo, tá? Alguma coisa vai acontecer, né? Que ele vai, como disse, golpeada de morte, né? Mas essa ferida mortal foi curada. Isso é uma falsa ressurreição, ok? Então, a gente não sabe se vai ser uma encenação dele mesmo, aí, ou se realmente ele vai morrer e o dragão vai ressuscitá-lo, né? Aí você diz, então Satanás pode ressuscitar as pessoas. Lembra que nós somos dispensacionalistas. Para a nossa época hoje, a época da igreja, ela é uma época diferente dessa dispensação aqui. Essa dispensação aqui, que é a última dispensação, ela é uma dispensação que vai haver milagres, vai haver maravilhas, vai haver sinais, vai haver muita coisa que vai acontecer,
né? A gente já viu lá no capítulo 11 que as duas testemunhas faz fogo cair do céu, manda parar a chuva, tudo aquilo das outras dispensações, tá? Então, alguns dizem, não, realmente ele vai ser morto, mas o dragão, que é Satanás, vai ressuscitá-lo. Ou seja, vai ser a cópia da ressurreição de Cristo. E aí o que vai acontecer? Toda a terra se maravilhou seguindo a besta, ou seja, seguindo o anticristo. Ok? Então, esse versículo aqui a gente interpreta dessa maneira. E lá na tribulação, o anticristo vai ser morto e vai ser ressuscitado por Satanás, e toda a terra vai se maravilhar e seguir o anticristo, a besta ali. Ok? Deu para entender? Essa interpretação, ela é meio que geral, tá? Tanto nós como os próprios presbiterianos têm essa mesma interpretação aqui. Certo? Certo. Versículo 4. E diz, e adoraram, quem adorou? O mundo todo, que se maravilhou e seguiu a besta. E adoraram quem? O dragão. Tá vendo? Então, olha só, o versículo 3 diz que eles se maravilharam e começaram a seguir a besta. E além de seguir a besta, que é o anticristo, eles ainda vão adorar quem? Satanás, que é o dragão. Por quê? Porque deu a sua autoridade à besta, ou seja, ao anticristo. Então, veja que a coisa na tribulação vai estar feia, né? Eles vão estar mesmo seguindo Satanás, anticristo e todo mundo lá. Também adoraram a besta, olha só, eles adoram a besta, o anticristo, né? Dizendo quem é semelhante à besta, ou quem é semelhante ao anticristo. E quem pode pelejar contra ela, ou seja, ela é a besta, é o anticristo. Então é assim que o mundo vai estar. O mundo vai estar cego. Não digo cego, porque na verdade esses são os não eleitos, né? Que não querem Deus. Né? Não é assim que é a questão? As pessoas não querem seguir a Deus, Jesus, querem seguir quem? Querem seguir a Satanás. E na tribulação é isso que eles vão ter. Ok? Estão aí? Tranquilo? Caiu de novo? Alguém fala aí para mim alguma coisa. Ricardo. Do que? Ou não? Eu fiquei assim analisando, e essa autoridade que Satanás, né, deu ao anticristo se assemelha com a autoridade de Deus. Claro que a de Deus é soberana, mas eu digo no sentido de que quem adora a besta adora Satanás, não é verdade? E quem adora a Cristo adora a Deus, o Pai. Exatamente. Então é nesse sentido aí, né? É essa a observação. Tudo que a Trindade Santa faz, a Trindade Diabólica vai fazer aqui. Tá? E sempre joga isso para o futuro, para você não errar a interpretação. Tá? Uhum. É exatamente isso. Vamos aqui para frente. Foi-lhe dada, quer dizer, foi dado para o anticristo uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. Tá? O que é 42 meses? Já vimos isso em Apocalipse. 3 anos e meio. Tá? Então, 42 meses os 3 anos e meio finais. Tá? É os 3 anos e meio finais. Por quê? Porque na metade da tribulação é que o anticristo vai se manifestar como anticristo. E aí a questão de boca que proferia arrogância e blasfêmias, isso é o cumprimento da profecia que Jesus falou que ele vai fazer, o anticristo, né? E o próprio Daniel falou também, vai falar blasfêmia, arrogância, né? Por que arrogância? Porque ele, na metade da tribulação, vai dizer, eu sou Deus. Ninguém vai adorar mais Deus, Jesus, nada. Eu sou Deus e eu quero a adoração. Jesus falou sobre isso, né? O abominável da desolação e tudo mais, né? Então, isso vai ser o cumprimento da profecia.
E a autoridade para agir 42 meses significa que nos 3 anos e meio finais, ele vai ter toda essa autoridade para fazer o que ele quiser no mundo. Tá? Ele vai ter essa autoridade, ele vai ter esse poder para fazer com a permissão de Deus e mais o Satanás dando toda essa bagagem para ele, o anticristo. Tá? Versículo 6. Versículo 6 diz: E abriu a boca, quer dizer, está falando do anticristo, em blasfêmias, isso é cumprindo o que Jesus falou e Daniel, contra Deus, quer dizer, ele vai falar contra Deus, ele vai blasfemar o nome de Deus, ele vai fazer uma ruaça lá no meio da tribulação, tá? Do templo e tudo mais. Para lhe difamar o nome, olha só, difamar o nome de Deus, que é santo, né? Imagine, a gente nem pode imaginar o que ele vai fazer, mas se você vê o que, por exemplo, as igrejas satanistas hoje, você sabia que existem igrejas satanistas? O que é uma igreja satanista? É uma igreja que adora quem? Que adora Satanás. Que adora Satanás. Eu ouvi isso, que essas igrejas, quando você entra na igreja, na porta tem um tapete com o rosto de Jesus. E quem entra nessa igreja tem que pisar nesse tapete e até cuspir. Que é para... Você imagina uma coisa como isso, né? Agora, se eles fazem isso hoje, imagina lá na tribulação. O que eles não vão fazer, né? Para blasfemar o nome de Deus, né? Agora, não só o nome de Deus, mas também quem? Para de difamar o nome e difamar o tabernáculo. O tabernáculo aqui, ele está explicando a saber os que habitam no céu. É exatamente aquilo que Satanás faz, né? O acusador dos nossos irmãos, né? Então, ele vai... Quem é que está no céu nesse momento aqui? Não é a igreja? A igreja está lá, os santos do Antigo Testamento estão lá, né? Os santos da tribulação estão lá, Deus está lá, os 4 seres viventes estão lá. Então, Satanás vai blasfemar contra todo mundo que vai estar no céu. Ele vai levar a terra, ele vai fazer coisas terríveis, né? E falar coisas terríveis, né? Convencer, talvez dizer, na apostila do seu Bill, aí, né? Eu mandei para vocês hoje essa apostila, tá? Essa apostila não é a apostila, é outra apostila, tá? E aí vocês podem imprimir para vocês terem também esse material aí. Na apostila do seu Bill ele até fala, né? Talvez nesse momento o anticristo, né? Com Satanás, eles vão, olha, vocês pensam que esse povo foi arrebatado, está no céu? Não, eles estão no inferno e Deus não existe e coisas como isso, né? Então vai ser terrível lá. Foi-lhe dado, quer dizer, está falando do anticristo, também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Pergunta para vocês, quem é esses santos aqui que Satanás vai guerrear, vai perseguir e vai vencer esses santos aqui? Quem são esses santos? Santos da tribulação. Exatamente. Para nós que cremos que a igreja já está no céu, e esses santos aqui são os santos da tribulação, tá? Os judeus lá também, ok? Então, agora, para um presbiteriano, ele vai dizer que esses santos é a igreja, porque a igreja está lá, mas para nós é santos da tribulação, a igreja está lá, ok? E os vencesse. É isso que vai acontecer na tribulação. O anticristo, ele vai perseguir esses santos, esses crentes da tribulação, e vai vencer. É aquela história. Vai morrer mesmo. Tá? Nós sabemos disso. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Quer dizer, está falando de toda a autoridade que o anticristo vai ter no mundo nessa época da tribulação. Mas repara que é sempre deu-se, né?
foi-lhe dado, deu-se-lhe ainda autoridade, quer dizer, tudo é com a permissão de Deus, tudo Deus está no controle de tudo isso aqui, ok? Versículo 8. E adorá-la-ão, quer dizer, vão adorar a besta, que é o anticristo, quem? Todos os que habitam sobre a terra. Quer dizer, essa adoração ao anticristo, na época da tribulação, ela vai ser total, né? Só os eleitos mesmo é que não vão adorar, mas toda a terra vai adorar e se prostrar perante o anticristo. Olha aqui o desenho da trindade diabólica, né? O dragão, que é Satanás, a besta do mar, que é o anticristo, a besta da terra, que a gente vai ver que é o falso profeta, né? E toda a terra adorando aqui, né? E vamos ver o porquê desse desenho aqui, tá? Aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, esses são eleitos. Esse está falando dos eleitos da tribulação. Nunca perca esse fim aí, tá? Que foi morto desde a fundação do mundo. Versículo 9. Se alguém tem ouvidos, ouça. Isso já apareceu em Apocalipse, não foi? Lá no capítulo 2 e capítulo 3. Mas aquela advertência era para a igreja. Lembra lá? Se alguém tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Isso é lá no capítulo 2 e capítulo 3. Aqui, essa advertência não é para a igreja, porque a igreja já está no céu. Mas é para aqueles que estão aí na tribulação. Se alguém tem ouvidos, ouça. Quer dizer, perceba o que está acontecendo, que tudo foi profetizado. Tá ok? Bem, aí versículo 10, se alguém leva para cativeiro vai, se alguém matar a espada, é necessário que seja morto a espada. Quer dizer, está falando aqui da situação dos crentes, dos eleitos, lá na tribulação. Alguns vão ser levados para cativo, quer dizer, presos, né? Vão ser presos, outros vão ser mortos. Essa que é a condição lá do crente. Não vai ter essa liberdade que a gente tem, né? Se converteu, ou morre, ou vai ser preso. Geralmente vai morrer, tá? E aí ele fala, aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Quem é esses santos? É a igreja? Não. São os santos da tribulação. Tá? É isso que ele está falando. Aqui está a perseverança. Quer dizer, a perseverança dos santos da tribulação vai ser essa. Porque eles vão ser presos e vão ser mortos. Aí vai ter que ter perseverança, né? E, irmãos, sinceramente falando, temos que dar graças a Deus de fazermos parte da igreja hoje. Porque eu sei que muitos de nós não iriam aguentar essa pressão lá na tribulação, né? Às vezes, por pouca coisa, a gente já nega Jesus, blasfêmia, mente, né? Imagine lá, né? Então, a gente tem que estar graças a Deus. Mas esses santos lá, eles vão realmente morrer, e essa é a perseverança e a fidelidade deles lá nesse tempo lá. Tá joia? Agora sim, versículo 11 é a outra besta, tá? E a outra besta nós já sabemos que é o falso profeta. O falso profeta na trindade diabólica, ele faz o trabalho de quem em relação à trindade santa? O falso profeta é o que na trindade? É como se fosse o Espírito Exatamente. Santo? É como se fosse o Espírito Santo. Ok? Então é o falso espírito. Então essa aqui, ó, vi ainda outra besta, esse outro é do mesmo tipo da primeira, que é o anticristo, né? Emergir da terra. Certo? A primeira emergiu da água, das nações. Da terra aqui, né?
há muita conversa sobre o que seria. Não há interpretação para dizer terra aqui. Alguns acham que estaria se referindo a Israel, né, aos judeus. Então, alguns acham que o falso profeta seria um judeu. Tá? Só estou dizendo, não sei, realmente, né? Pode ser, pode não ser. Então, alguns acham que o anticristo seria um gentio e que o falso profeta seria um judeu. Mas isso não é discutível aí, tá? Mas o certo é que é da terra. Ok? Aí fala, possuía 2 chifres. Olha só, chifre é poder. O anticristo, ele possuía quantos chifres? 7. Não, 7. É 7, né? 10 cabeças, 7 chifres, sei lá, até esqueci. Né? Mas a ideia de 2 chifres é poder de 2. Quem seriam esses 2? Tá? Provavelmente esses 2 aqui estão se referindo ao anticristo e ao dragão. Então, o falso profeta, ele tem o poder do anticristo e o poder de Satanás, que é o dragão. Seria a interpretação desses 2 chifres aqui, tá? Diz que ele é parecendo cordeiro, quer dizer, ele é um profeta, parece cordeiro, né? Mas falava como dragão. Né? Falava como dragão. Então, esse camarada aqui, tá? Ele vai ser aquele que vai levar, que vai cuidar da questão da religião na tribulação. Porque o que afasta os povos hoje, né? Não é a questão da religião também? É a questão da religião. Então, esse falso profeta, ele vai fazer parte da equipe lá do anticristo para cuidar dessa religião. Ele vai criar uma nova religião mundial, ele, o anticristo e o dragão, tá? Que vai ser adoração ao anticristo, a Satanás, e o falso profeta, o trabalho dele vai ser o quê? Levar as pessoas a adorarem o anticristo. Isso é interessante, meus irmãos, porque uma pergunta, não, talvez vai confundir a cabeça de vocês, não vou fazer essa pergunta, mas qual é o trabalho do anticristo hoje? Do anticristo não, desculpe, do Espírito Santo hoje? É buscar adoração para si? A pergunta seria, a gente deve adorar o Espírito Santo como Espírito Santo, como terceira pessoa da Trindade? Não estou falando ele como Deus, né? Se a gente for parar para pensar, o trabalho do Espírito Santo é levar as pessoas a adorarem quem? Cristo. A Jesus e a Deus. A Jesus e a Deus. Isso. Né? O Espírito Santo, na terceira pessoa como Espírito Santo, ele não deve ser adorado, né? Mas ele deve ser, porque ele leva as pessoas a adorarem Cristo e a Deus. Isso. Esse é o trabalho do Espírito Santo. Jesus até falou, né? O Espírito da verdade vem e ele... Então, o que eu estava falando é que o Espírito Santo, na Trindade Santa, ele leva as pessoas a adorarem Cristo e a Deus, né? Esse é o trabalho. O falso profeta, ele vai fazer a mesma coisa. Ele vai levar o mundo a adorar quem? O anticristo, principalmente o anticristo, que vai ser o cara visível no mundo, e consequentemente, Satanás, né? Quer ver? Versículo 12. Versículo 12, diz, olha lá, exerce toda a autoridade da primeira besta. Está falando do falso profeta, esse cara aqui. Então, ele tem toda a autoridade da primeira besta, que é o anticristo, né? Na sua presença. Quer dizer, a presença de Satanás, né? Faz com que toda a terra e seus habitantes adorem quem? A primeira besta, que é o anticristo, cuja ferida mortal foi curada. Quer dizer, a questão da falsa ressurreição dele lá, né? A jogada dele lá que nós vimos, tá? Então, é a mesma coisa. O falso profeta,
ele é como se fosse a terceira pessoa dessa trindade diabólica, é a terceira, como se fosse o Espírito Santo. Ele vai levar o mundo a adorar a primeira besta, que é, no caso, o anticristo. O trabalho dele vai ser esse, ok? Versículo 13. Também está falando do falso profeta. Opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Então, olha só, esse cara, esse falso profeta, ele vai ter esses poderes miraculosos. Ele é capaz de fazer cair até fogo do céu diante dos homens. Tá? Ok? E isso é nessa dispensação, não na nossa dispensação. Tá? Lembra disso aí, essas coisas vão voltar, esses sinais, essas coisas lá. Tá? Mas isso é uma outra história. Mas ele vai ter esse poder, né, de fazer isso diante dos homens, esses grandes sinais aí. Ok? Então, se o mundo hoje já se satisfaz com esses sinaizinhos que tem hoje, milagrezinhos, né? Aí imagina nessa época aqui, como vai ser. E ele vai fazer mais ainda, o falso profeta. Ele seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais, quer dizer, seduzir, enganar, ele vai enganar as pessoas no mundo por causa desses sinais, que lhes foi dado executar diante da besta, que é o anticristo, tá? Dizendo, olha só o que ele vai fazer, aos que habitam sobre a terra, o quê? Que façam uma imagem à besta, ou seja, uma imagem do anticristo, aquela que ferida a espada sobreviveu. Mais uma vez ele repetiu a questão lá, né? Mas o que o anticristo vai fazer? Ele vai convencer o mundo de fazer uma imagem do anticristo para ser adorado. Olha aí a idolatria, né? Então, o anticristo vai levar o mundo na tribulação a fazer essa imagem do anticristo para ser adorado. O falso profeta vai mandar fazer isso. Ok? Agora, o Espírito Santo não manda fazer isso, né? Isso aqui já vai ser a invenção da trindade diabólica, a questão da idolatria, né? E o mundo não quer isso? O mundo é idólatra, não é verdade? Então, ele vai fazer isso. Agora tem um detalhe dessa imagem, versículo 15. E foi-lhe dado, de novo, né? Foi-lhe dado comunicar fôlego à imagem da besta. Entenda aqui, né? O falso profeta, ele vai receber esse poder de comunicar fôlego a essa imagem que eles vão fazer do anticristo. E olha o que vai acontecer. Para que não só a imagem falasse, olha só, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Olha só como é que vai ser lá. O falso profeta vai convencer o mundo de fazer uma imagem, um ídolo do anticristo, e ele vai receber o poder de fazer essa imagem falar. Então, esse ídolo vai falar na tribulação. Ele não só vai falar, esse ídolo, como também ele vai matar aqueles que não adorarem o anticristo ou a imagem. Agora imagina isso. Sim, pode falar. Que basta. Ricardo, quem é, não estou entendendo direito aí, quem é que vai dar esse poder para ela? Pois é, foi-lhe dado comunicado, não diz aqui, mas é bem provável que a ideia é Satanás. Satanás, né? Tá? Porque Satanás fez essa falsa ressurreição do anticristo e vai dar esse poder.
A palavra fôlego aqui, a palavra vida, no grego tem duas palavras para vida, né? O fôlego de vida, que é a palavra pneuma, que significa vento, sopro, né? E tem a palavra zoe, que é vida aqui. No caso aqui é pneuma, né? Alguns pensam assim, como é que isso vai ser aí, né? Eu vi o camarada dizendo, sabe o que é isso? É um robô. É um robô lá no futuro que vai ser feito e esse vai falar, né? Você já viu que tem robô por aí que, cara, até fala já igualzinho, gente, né? Imagina para o futuro, né? Ou pode ser realmente algo sobrenatural que vai acontecer, né? Que a imagem vai falar. Bem, só estando lá para saber como é que vai ser isso. Mas o certo é que a imagem vai falar, né? A imagem do anticristo, que eles vão fazer na tribulação, e essa imagem vai ter esse poder de até matar aqueles que não adorem ela. No caso, os eleitos, né? Então, o eleito ele tem que fugir dessa imagem mesmo. Certo? Coisa vai ser feia, né? Versículo 16. A todos. Quem é todos? Os pequenos e grandes. Quer dizer, classe rico, pobre, né? Os ricos e os pobres, classe social. Os livres e os escravos, né? A todos. Faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. E aqui é a famosa marca da besta. Quer dizer, marca do anticristo. Ok? Aqui é as outras polêmicas que tem. Mas olha só, quem vai fazer isso, pelo contexto, é o falso profeta. Então, o falso profeta vai exigir que todo mundo tenha a marca do anticristo. E essa marca ela vai ser aonde? Mão direita ou sobre a fronte, né? Já parou para pensar por que mão direita ou sobre a fronte? Né? Eu poderia, se fosse só na mão direita, eu poderia enganar lá, né? Era só eu cortar a minha mão. Olha, não dá para me receber a marca porque eu não tenho mão, eu sou cotozinho, né? Mas por quê? A fronte. O pessoal pode não ter a mão, mas todo mundo tem cabeça, né? Então, tem que estar aqui na testa, ok? Então, essa marca, tá? No filme, um homem, né? Que diz a mim, eu quero na testa. O homem escolhe lá, né? Mas é isso que vão fazer. Mas olha só, a questão do 666 tem muita maluquice sobre isso, tá? De novo, a gente não sabe, meus irmãos. Não sabe o que é isso aqui. A gente sabe que o 666 é o sistema que o anticristo e o falso profeta vão usar na tribulação, principalmente para descobrir quem é os eleitos, quem é os santos da tribulação para matar. A gente vai ver aqui já, né? Mas olha só, por que 6, 6, 6? Primeira coisa, por que 3, 6? Isso tem a ver com a Trindade, tá? Então, o número 3, sempre que aparece assim, tem a ver com a Trindade. Então, esse 666 representa a Trindade diabólica. Por que 6? Ele vai dizer embaixo que é número de homens, né? Qual é o número de Deus em Apocalipse? 7. É o 7. Então, o 6 ele está abaixo do 7, tá? Explicação meio bobinha só para a gente saber. Mas, na verdade, a gente não sabe, né? Mas é o sistema aqui, a marca aqui, tá? E eu digo, não afirma, porque muitos já erraram. Quando surgiu o chip de computador, eles falaram, é o chip, que é implantado na mão e tudo mais. Hoje nem tem mais isso. Não, ainda tem chipzinho, né? E tudo mais, mas tem coisa mais moderna do que chip.
Quando surgiu o código de barra, que é baseado no 6, aquelas barras, isso é a marca da besta, cuidado, não compre, não sei o quê. Não existe mais, quer dizer, existe código de barra, mas está sendo ultrapassado. O que a gente usa hoje? QR Code, né? O 666 é quando você faz uma jogada com o nome das pessoas, né? Que vem lá de numerologia, né? Aí cada letra representa um número no hebraico, no grego, sei lá. Aí eles fazem, olha, o número do nome do Papa, então o Papa é o anticristo, é o Bill Gates, é não sei quem, é o presidente não sei quanto, né? É o Bolsonaro, é o Lula, é não sei quem, né? Nada disso, né? A gente não sabe o que vai ser isso, tá? Mas isso vai ser exigido na tribulação pelo falso profeta, nessa nova religião, nesse novo sistema que eles vão fazer, tá? Aí o versículo 17 diz, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Quer dizer, ninguém na tribulação vai poder comprar ou vender se não tiver essa marca. É o cartão de crédito. Eu não sei o quê, né? Não sabe. Mas o certo é que isso vai ser usado na tribulação pelo anticristo para encontrar. Então imagina como vai ser, né? Você é um crente na tribulação. Você está sendo perseguido. Tem que ir lá colocar a marca, né? Mas você é crente, você não vai colocar. Como é que você vai fazer? Né? Você pode fugir, se esconder, mas uma hora para outra você vai precisar comer. Onde é que você vai comprar as coisas? Vai ter que ter esse cartão de crédito na mão ou na testa, né? Aí, olha só, vai ficar horrível, né? Vai ficar terrível a questão lá. E o último versículo, aqui está a sabedoria, aquele que tem entendimento calcule o número da besta do anticristo, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Tem muita coisa a respeito disso aqui. Pessoal, viajo demais, né? Mas a gente não sabe. Só sabe que é o sistema que ele vai usar lá na tribulação. Aí, tá? O que é, eu não me preocupo com isso, porque se for daqui a 1000 anos, imagine o que não pode ser, tá? Então não afirmo. Quem queria falar aí? Daniel? Não, já falei. Tranquilo? Bem, irmãos, alguma pergunta aqui sobre esse capítulo? Capítulo 13, alguma colocação queiram fazer? Eu tenho uma pergunta. Passa lá. Na besta que emerge do mar é o Anticristo. Anticristo. E a que vem da terra é o falso profeta. É o falso profeta, exatamente. Os dois, eles são autoridade e têm poder. Poder dado por Satanás, o dragão. Aí a besta que vem do mar, que é o anticristo, ele recebe o poder de dragão, de Satanás. E o falso profeta também, né? E o falso profeta também, é os dois chifres. Ele vai receber tanto o poder de um anticristo como do próprio Satanás, né? Ele vai fazer milagres, ele vai fazer fogo cair do céu, e ele vai até fazer essa imagem falar. Essa imagem do anticristo, que ele vai convencer o mundo de fazer, né? Poder mesmo poderoso, né? Com certeza. A gente nem pode imaginar como vai ser isso, né? O fato é que vai morrer gente mesmo. Os eleitos, os santos da tribulação vão morrer mesmo, tá? É a grande multidão lá do capítulo 7. E as almas debaixo do altar do 5º selo, do capítulo 6. Tá certo? Bem, meus irmãos, então vamos parar aqui. Concluímos então o capítulo 13, tá? Capítulo 13.
Na próxima aula, nós vamos estudar o capítulo 14, que ainda é um capítulo de intervalo, de explicação de mais uns detalhes da tribulação aí, tá? Mas no capítulo 14, ok? Então, vamos parar aqui, que Deus abençoe a todos e até a próxima aula.